Vamos começar um tour pela obra desse jeito, sem finalizar ainda. Eu vim aqui conferir uns serviços. Eu falei, vou aproveitar para mostrar várias coisas que a gente fala, mas mostrando é melhor, né? Uma delas é a pintura. Olha aqui, os rapazes estão montando os móveis. Dá pra ver ali no forro? Vou dar um zoom. Olha isso. Esse é o forro e aqui na parede, olha essa sujeira. Ó, mão, dedos na parede, mais dedos na parede. Isso aqui acontece muito. E aqui a gente passou só uma demão de látex, fez a preparação, massa corrida, fundo, selador, enfim. E fez uma demão de látex pra depois que montasse todos os móveis, a pedra que ainda não veio, aí a gente finalizasse, porque senão acontece isso, ó. Alteração de projeto durante a obra. Sim, temos, e não é pouco. É muito normal aparecer imprevistos e surpresas durante a obra, pequenas ou grandes, mas isso vai alterando o projeto. Por isso que eu defendo tanto de quem fez o projeto acompanhar ou gerenciar a obra, para ir solucionando tudo isso da melhor forma. Vou aproveitar e fazer um desabafo aqui. Eu já tive vários projetos que eu fiz com um potencial incrível, que o cliente decidiu fazer por conta, ou não contratou o gerenciamento, ou até mesmo era à distância. E no final, o resultado foi bem diferente do esperado. Eu posso até fazer um quadro aqui no canal, a diferença entre projeto e execução. O que vocês acham? Mas também já fiz vários projetos que eu não fiz o gerenciamento nem o acompanhamento e ficaram perfeitos. E projetos à distância também, quando o cliente realmente se empenha em fazer aquele projeto dar certo, ou contrata a mão de obra que sabe o que está fazendo, que segue o projeto e quando tem dúvida pergunta. Aí sim dá certo. Mas enfim, vamos focar na cozinha? Eu tinha definido para essa cozinha um outro revestimento. Ele era menor, era tipo uma pastilha. Quando eu fui fazer o pedido, não tinha na loja, não tinha na fábrica e não tinha previsão para sair. E para não atrasar a obra ou fazer o cliente ficar esperando uma coisa que era totalmente incerta, a gente preferiu partir para outro tipo de revestimento. A gente escolheu esse revestimento 3D, uma peça bem maior. E dependendo de onde é feito esse corte, a gente acaba perdendo esse desenho. Por isso que eu decidi, durante a obra, diminuir um pouquinho da janela. Eu ergui ela um pouco e aumentei aquele frontão dela na frente da bancada. Tudo isso mudou nossa planta de paginação. E no meio da obra a gente estava lá, alterando o projeto. Com os móveis todos instaladinhos, semana que vem eles vão vir e vão colocar a pedra, né? Aqui fica a pia, o cooktop vai ficar aqui, essa parte aqui é toda a área molhada, né? Aqui a gente teve uma alteração de projeto, era para essa porta vir até aqui. A gente teve que fazer um pilar. Quem assistiu os outros vídeos, um pilar de reforço que passava numa viga de transição aqui, né? Porque essa parede que a gente demoliu, que tinha uma parede aqui, ela não tinha uma viga. Então a gente fez todo esse reforço. Tá lá no primeiro vídeo, se eu não me engano. Aqui, a gente ainda vai ter uma prateleira, mas vai vir só depois do revestimento. Que, aliás, eu não falei do revestimento, né? Vamos lá. Vocês estão vendo que já tá todo o piso pronto aqui. Todos os móveis já praticamente instalados, né? Falta bastante detalhes, mas isso eles estão fazendo. E falta a pedra e falta o revestimento. Por que que eu quis colocar o revestimento depois da pedra? Porque a gente não vai ter aquele espelho, aquele frontão. E aí ele vem só depois porque eu quero dar o acabamento. Eu quero que ele seja o nosso frontão da pedra. Então, na hora que eles instalarem a pedra, os lojistas vêm e colocam ele. E aí veda bem certinho essa parte aqui, pra não entrar água na parte de trás do móvel. E aí, pra gente colocar o revestimento aqui, como a gente fez a primeira demão de pintura antes, a gente não pode passar nem fundo preparador, nem massa corrida, nem demão de tinta. Então a gente deixou cru onde vai o revestimento. A gente vai começar a paginação do piso aqui, alinhado com o final da porta. Aí vocês podem dizer, mas e nas peças pra cima? Também vai ter o recorte, vai acabar tendo recorte. Mas a gente fez bem certinho, é que eu não coloquei lá bem alinhado, tá? Mas ele vai recortar bem em cima dessa quebra de desenho. Então a gente ajustou toda essa paginação aqui
na obra. Depois que a gente comprou esse revestimento e depois que a gente fez todo esse pilar aqui. Aqui a gente tinha duas sancas de que embutir LED, igual essas duas aqui. Só que como a gente teve que fazer nossa viga de transição, a gente não tinha espaço para trabalhar com ela, porque a viga passa bem aqui. Então a gente trocou por esses 3 spotzinhos, par 20 na verdade, com o acabamento preto, para fazer um link com a nossa sanca invertida que a gente pintou de preto. Essa caixa aqui, a gente vai fechar ela com um painel de MDF assim, do mesmo jeito, e essa arandela fica no meio, tá? Toda a iluminação já tá pronta. Vocês viram esse detalhe aqui do preto? Essa sanca invertida, ela vem bem alinhada com essa porta aqui, bem no eixo da porta. Fica fazendo um caminho, vamos ver. Eu adoro fazer isso, né? Caminhos com a iluminação. Ó, entrando aqui. Essa porta ainda não tá finalizada, tá? Eu já vou falar dela, que é um assunto bem importante aqui na obra. Vamos lá. A gente entrando na cozinha e olhando pra cima. Isso aqui a gente pintou, tá? Fez a sanca invertida e pintou com latex também. Com bisnaguinha. A gente já tinha o branco do forro, aí eu comprei 3 bisnaguinhas da Souvenir mesmo e a gente misturou e pintou o forro assim, ficou pretão. Essas gavetinhas de canto aqui, elas são ótimas porque a gente consegue aproveitar, olha isso aqui. Lógico, tem esse espacinho aqui que a gente acaba perdendo, né? Mas assim, é muito mais fácil você guardar coisas nesses cantos com essas gavetas. Porque você não precisa se agachar e ir lá no fundo buscar. Você só puxa a gavetinha. E aí as gavetas já estão instaladas aqui. Aqui vai ser o cooktop. Eu já falei do fecha-toque, né? Que é só empurrar, pressiona, fecha, pressiona, abre a gaveta. Aqui ainda não tá pronto, tá? Falta as gavetinhas. Aqui vão ser 2 portas também, que elas estão ali, ó, ripadinhas. E aqui são 4 gavetas. Eles fizeram 2, mas eles vão ajustar isso aqui pra ficar com 4 gavetas pequenas. Pra guardar colher, faca, enfim. Só que sobre a marcenaria eu falo melhor depois que ela estiver pronta, finalizadinha. Essa das gavetas é erro da marcenaria na hora da execução do projeto. Mas isso é bem mais comum do que vocês pensam. Aqui nessa obra só aconteceu isso, uma vez só. Mas eu já acompanhei obras que foi do começo ao fim da instalação dos móveis. Ah, e eu não mostrei no vídeo, no dia que eu fui lá filmar, mas eu vou pegar umas imagens e vou passar bem devagarzinho aqui para vocês visualizarem. Essas partes de cima do MDF, onde foram cortados, eles precisam ser fitados. Mesmo que eles fiquem escondidos pro lado da parede ou com a bancada de mármore em cima, mas é a forma de proteger eles. Porque quando você corta o MDF, ele fica cru. E aí qualquer umidade que ele pega, ele vai estufar. Se ele tem a fita, ele tá protegido. Por exemplo, se você jogar água no MDF, na parte que tem a textura, o revestimento ali, o laminado de madeira, não vai acontecer nada. Mas se você jogar no MDF cru, onde foi cortado, ele estufa. Então isso é a forma de proteger. Então tem que ser fitado todos os lados, os 4 lados, mesmo que não apareça, mesmo que fique em contato com o sócolo, mesmo que fique no ar. Você tem que fitar, porque em algum momento pode ter alguma forma de umidade ou algum vazamento, ou a bancada pode estar infiltrando, enfim. E aí ele vai estufar. Isso eu conversei com o pessoal e eles foram lá e fitaram todos os lados. Mas esse detalhe de fitar todos os lados aconteceu comigo já em todas as marcenarias que eu trabalhei. Se você não ficar atento, eles não vão fitar, porque não vai aparecer depois. Você vai colocar ele encostar na parede, ou você vai colocar a bancada em cima, e aí pronto, sumiu. Queria falar pra vocês dessas portas. Essas portas são as mesmas portas que eu coloquei lá no escritório. E aqui aconteceu um grande problema. O pessoal ainda tem dificuldade de instalar elas, apesar de ser muito fácil, né? Porque assim, a Pormad, ela te entrega uns videozinhos de passo a passo, de como fazer, enfim. Mas tem gente que não assiste os vídeos. Isso aqui, a guarnição tampa, tá? É normal ficar, não é esse o erro. Vocês estão achando, mas esse aqui vai aparecer? Não. Vem uma guarnição igual essa aqui, que aliás, tá bem sujinha, que foi uma coisa que eu pedi pro menino que instalou, pra ele poder fazer de novo. Essa porta de correr aqui, o batente dela, ele vem um pouco maior nessa parte onde a porta encaixa, ó. A gente fecha ela aqui, ó. E ele tem esse dentinho aqui pra porta encaixar, tá vendo? Que é esse espaço aqui, ó. Do outro lado, o batente vem menor. Ele vem sem esse dente, porque o dente basicamente é a folha. Então, essa instalação aqui, a porta tinha que vir... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa parte do batente aqui, ela tinha que vir alinhada com a parede.
para que aquele ressalto, na verdade, só ficasse um ressalto aqui do espaço da folha para encaixar. E tudo isso aqui ia ficar dentro da parede também. O rapaz que instalou, ele não soube instalar. Eu até mandei um videozinho da Pormad mesmo, explicando, e ele não conseguiu visualizar, então ele instalou de forma errada. Isso aqui a gente vai tirar tudo de novo, fazer toda a instalação novamente. E aí ele vai alinhar esse batente com a parede e aí vai dar certo, vai conseguir fazer o acabamento. Aqui vem um tapa-fresta, né? Que é uma madeirinha bem fininha que a gente coloca só pra tampar esse espaço aqui da espuma, que isso aqui fica mesmo, tá, gente? Só corta o excesso e aí coloca esse tapa-fresta. E aqui vem uma guarnição. Essa guarnição aqui, ele já cortou e cortou errado, então a gente vai ter que pedir na fábrica de novo pra vir uma nova. E aí esses acabamentos aqui, vocês estão vendo que não tá bem perfeito? Deixa eu dar um zoomzinho. Isso tudo ele vai arrumar porque tem uma sobra de material desse aqui. Vai fazer todos esses ajustes, só que olha a trabalheira pra isso. Tem aqui, outra coisa também. Essa porta aqui não fecha. Que isso aqui tinha que estar alinhado com a concha, o puxador conchinha, né? E não está. E isso aqui já é mais difícil da gente solucionar. Essa guarnição aqui, ele já tinha colocado, tá? Encaixado. Só que como ele vai ter que tirar essa porta e trazer ela pra cá, esse espaço não fica tão grande, ele fica um pouco menor. E a gente tirou a guarnição, ele vai puxar essa porta pra cá. E esse corte dessa guarnição que ele vai cortar, que ela tem 5 centímetros, tá? É como se fosse isso aqui daí a gente vai cortar bem aqui pra encaixar no móvel, nessa parte aqui. Vai ficar bem fininha essa guarnição. Isso aqui a gente vai fazer na própria marcenaria. O marceneiro vai fazer com aquela serra deles que corta sem pipocar o PVC, tá? Que essas portas são de PVC, eu já falei, né? É plástico, gente. Isso aí dura eterno. Você pode lavar, não tem problema, não vai apodrecer. É uma maravilha. E a folha, ela é laqueada, tá? Então ela também é muito resistente. Ele tinha que ter colocado a guarnição invertida, ó. Com esse dentinho aqui, ó, tá vendo? Ela ia encaixar aqui, ó. Ela não vai encaixar agora porque lá em cima tá maior, tá, gente? Mas ela teria, na teoria, que encaixar aqui. Aí ele corta lá, faz o acabamento pra ela poder encaixar. E essa parte aqui, que era maior, ela vinha dando esse acabamento. Só que ele fez ao contrário, ó. Vocês estão vendo a marca de caneta? Ele cortou essa parte da guarnição aqui. Ele fez assim, ó. Vou mostrar pra vocês como que tava antes de eu chegar. Ó, lá em cima ele deu o acabamento na outra ponta. Essa parte aqui que ele cortou, ela tava encaixada aqui. Isso, e vai encaixar. Enfim, aí ela tava encaixada aqui, só que aqui ela ficou assim. Ele entregou o serviço assim, ó. Que falar? A mensagem no final do dia era: Suelen, terminei o serviço. E depois disso foram 6 vezes que ele voltou lá para daí de fato ter terminado o serviço. Quando eu contratei ele para colocar essas portas, eu perguntei, porque eu já tinha algumas más experiências a respeito disso. Eu perguntei: você já colocou essas portas dessa marca, desse tipo de porta que vem prontinha? E aí ele falou: já coloquei. Mesmo assim, com a resposta dele, eu fiquei um pouco em dúvida. Aí eu mandei um link de um vídeo que explica a instalação certinho, que a própria fábrica fez esse vídeo, tá lá no canal deles, no YouTube. Aí eu falei pra ele assistir o vídeo, porque eu queria que o acabamento ficasse perfeito. A primeira vez que eu fui lá conversar com ele, depois que ele tinha colocado as portas, eu perguntei: você assistiu o vídeo? E ele acabou falando que não assistiu. Mas não é a primeira vez que isso acontece com um monte de obra. O negócio é ter paciência e persistência. Esse lustre aqui, ele é um pouco mais baixo mesmo, porque aqui vem a mesa de jantar, tá, gente? Aí a gente instalou e o pessoal passou e bateu a cabeça aqui e ele quebrou essa bolinha. Estou à procura de uma bolinha nova para substituir. Esse vídeo aqui é para vocês visualizarem que não é tudo uma maravilha, que as nossas obras não são perfeitas. Porque tem muita gente que fala assim: nossa, como que você consegue manter uma obra tão perfeita? Mas assim, é porque a gente não mostra diariamente todos os perrengues e todas as coisas que a gente encontra na obra e que tem que solucionar. Tem sim muitas coisas nos bastidores que acontecem, que a gente precisa resolver, e tá tudo certo. Eu tô contratada para isso mesmo. Lógico que cada vez mais a gente vai afunilando a mão de obra que a gente trabalha, escolhendo profissionais mais responsáveis e que tenham um serviço de qualidade, mas mesmo assim, a melhor pessoa pode estar num dia ruim e acontecer alguma coisa errada. O importante mesmo é você trabalhar com pessoas que tenham responsabilidade, que vão assumir seus erros e vão corrigir,
não vão largar a obra e te abandonar, porque isso acontece também, tá, gente? E fala aqui pra mim se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeos assim. Não se esquece de se inscrever no canal e foi isso. Beijos, fui!